Oi, viajantes da vida! Aqui estamos nós, mais um episódio do nosso Mediunidade em Foco. Mas ainda vamos seguir agora no Livro dos Médiuns com Kardec e aqui, no Seara dos Médiuns com o nosso querido Emmanuel. E o capítulo de hoje, ele é tão interessante, deixa eu colocar aqui logo para vocês o título, porque Emmanuel deu um título que no começo eu achei muito estranho. Fome e Ignorância. Essa mensagem foi psicografada no dia 8 de fevereiro de 1960. E é o capítulo 11 lá do Seara dos Médiuns. Mas olha só, o que tem a ver fome e ignorância com mediunidade? Ignorância até a gente pode considerar. Aquelas criaturas que conhecem pouco, aquelas criaturas que entendem mal, que são muito mais do fenômeno do que do entendimento, da compreensão, podem cometer erros. Mas Emmanuel associou as duas coisas ali. E aí, é lógico, foi aqui, no Livro dos Médiuns, que a gente encontra no item 32, quando Kardec ainda está discutindo o método de convencimento, a maneira de nós apresentarmos a doutrina, de nós apresentarmos os princípios espíritas para as pessoas. E o codificador sempre teve um critério, um cuidado imenso, enorme, para não apresentar fenômenos pura e simplesmente, para não levar pessoas despreparadas, pessoas irrefletidas para assistir fenômenos mediúnicos, porque elas ficariam muito mais encantadas, deslumbradas e confusas. Ignorantes. Aí aparece a ignorância ali como tema. Mas, até para a gente poder acompanhar, antes da gente ir com Emmanuel, vamos com Kardec? Vamos ver com o codificador o que ele fala a respeito disso, da necessidade, da forma como ele apresentava a ideia de que nós temos que ler previamente, nós temos que estudar a filosofia primeiro, nós temos que compreender o que é possível e o que não é possível em termos de fenômenos mediúnicos, para depois participar das partes práticas. Porque tem muita gente, e aí eu volto lá, que tem fome de ver fenômenos espíritas. Fome de ver fenômenos mediúnicos, mas não quer sair da faixa da ignorância. E aí eu passei a entender. Quando eu fui ali no item 32 do Livro dos Médiuns, eu passei a entender por que Emmanuel deu esse título. E ele é verdadeiro. A gente vai ver ao longo do tempo. Mas aqui vamos com Kardec. Olha só o que Kardec diz para nós, num determinado momento lá do item 32 do Livro dos Médiuns. O estudo prévio da teoria apresenta ainda outra vantagem, a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance dessa ciência. Aquele que começa por ver uma mesa girar ou abater se sente mais inclinado à zombaria, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Então é bem nesse momento ali que Kardec está justificando por que ele, Allan Kardec, não permite que as pessoas, na Sociedade de Paris, comecem pelos fenômenos, comecem pela prática mediúnica. Tem necessidade de estudar primeiro, tem necessidade de um estudo prévio. Vocês vão ver isso também lá no livro que é o Espiritismo. Quando o crítico procura Kardec querendo assistir a algumas reuniões para ver se era realidade ou não, o codificador diz, não, você vai estudar primeiro. Você tem que primeiro compreender, para depois assistir. E é muito engraçado porque a gente deu o título a esse vídeo assim, não é necessário ver para crer, é necessário compreender para crer. Porque quando a gente compreende, a nossa crença é sólida, ela fica dentro de nós. Aquele que vê, muitas vezes se deslumbra, mas não entendendo, logo passa a novidade e ele volta às suas incertezas, às suas inseguranças. Então é exatamente isso ali que Allan Kardec coloca. É necessário estudar previamente para compreender o sentido das coisas, para entender a razão de ser. E ele ainda complementa, olha só. Temos notado sempre que os que creem antes de ter visto, apenas porque leram e compreenderam, e não é apenas, gente? Pausa aqui, não é apenas. É exatamente porque leram e compreenderam. Ler e compreender, estudar, é uma necessidade para todos nós. Mas para aqueles de nós que queremos nos envolver com tarefas mediúnicas, participar de atividades espíritas, é urgente estudar, aprofundar, ler obras sérias. E aí voltemos com Kardec. Leram e compreenderam, longe de superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem, dando maior atenção ao fundo do que à forma. Para eles, a parte filosófica é o principal,
sendo acessórios os fenômenos propriamente ditos. Poxa, Maurício, mas nós estamos numa playlist de mediunidade. Você está dizendo que fenômeno mediúnico não é importante? Não sou eu que estou dizendo. Primeiro é Kardec. E segundo, que ele está dizendo que não é importante. Mas eles são um belo complemento. Eles são a explicação, eles são a concretização dos conceitos que foram absorvidos para aqueles que fizeram um estudo prévio, para aqueles que não se tornaram superficiais. E é essa questão que a gente tem que ter cuidado hoje. Hoje nós estamos aqui, século XXI, quase 2 séculos depois de Kardec ter trazido para nós essas informações todas, e nós ainda vemos pessoas famintas, sequiosas, chegam ao centro espírita querendo saber qual é o dia da reunião mediúnica, querendo saber o dia para ver espírito. Será que tem consulta com guia nesse centro? No nosso centro não tem consulta com guia. Os guias nos orientam sutilmente, suavemente, durante as preces, sem necessidade de uma manifestação objetiva. Então é muito importante que a gente tenha cuidado para isso, para que a gente não fique fascinado por parte prática, por reunião mediúnica, por fenômenos mediúnicos, e aí fique fornecendo isso para as pessoas como se isso fosse o método de convencimento. E não é. E o codificador ainda destaca, antes da gente entrar em Emmanuel, olha só. Quem quer que reflita compreende perfeitamente que se poderia deixar de lado as manifestações sem que a doutrina deixasse de subsistir. As manifestações corroboram e confirmam o Espiritismo, porém não constituem a sua base essencial. E é isso que nós médiuns, vocês que estão aqui na playlist estudando mediunidade comigo, precisamos ter consciência. Por favor, não imaginem que nós vamos fazer prosélitos, que nós vamos trazer novos companheiros, novos colaboradores para as fileiras do Espiritismo, apresentando fenômenos para eles. Nós temos que apresentar a lógica. Não basta saciar a fome de ver coisas, de ver fenômenos, de ver espíritos. É necessário também acabar com a ignorância. E aí a gente entra então no texto de Emmanuel, porque ele vai nos convidar a isso. Ele faz esse paralelo. Olha como o benfeitor começa então esse capítulo 11 lá do Seara dos Médiuns. Atentos ao impositivo do estudo, a fim de que a luz do entendimento nos ensine a caminhar com segurança e a viver proveitosamente, estabeleçamos alguns confrontos entre a fome e a ignorância, 2 grandes flagelos da humanidade. Então Emmanuel vem daquilo que a gente observa no dia a dia, e olha que esse livro tem 60 anos, mas a gente continua tendo fome e ignorância agora, no século XXI. Nós temos uma massa de necessidades materiais que estão precisando de assistência, mas nós também temos uma massa de ignorantes que ainda às vezes nem reconhecem que são ignorantes, se acham muito sabidos, se acham muito conhecedores, se acham donos da verdade e não compreendem exatamente as sutilezas, as coisas mais simples da vida de ser espírito, encarnado ou desencarnado. E aí olha como Emmanuel chama a nossa atenção lá na primeira frase. Atendamos ao impositivo do estudo. Aqui a proposta, Emmanuel quando escreveu isso, para os amigos que estavam lá em torno de Chico Xavier em 1960, também fez com que nós refletíssemos, pensássemos, para que isso ali, aquilo que a gente tem ali, estudar primeiro. Não venham para cá ver o Chico receber fenômenos, ver o Chico receber mensagem, venham estudar. Era isso que Emmanuel estava dizendo às pessoas. Por quê? Para que a gente possa ter luz, entendimento, compreensão, caminhar com segurança, viver proveitosamente. Então é necessário. E aí, afinal de contas, Maurício, afinal de contas, Emmanuel, né? Deixa eu perguntar para ele, que é melhor do que vocês perguntarem para mim. O que tem a ver fome com ignorância? A fome é alguma coisa muito superficial, é muito imediata, não é? O nosso estômago roncou, a gente começa a perder a concentração, a gente não consegue raciocinar direito, fica imaginando a pizza, fica imaginando a salada do almoço, o que for. Mas a ignorância, muitas vezes, a gente ignora que é ignorante. A gente não percebe. E aí, as consequências da ignorância, porque a fome atinge o corpo, a ignorância atinge o ser espiritual que nós somos. E é isso que Emmanuel vai tratar ali. Olha só que interessante. A fome anemiza o corpo, enfraquece o corpo. A ignorância obscurece a alma. A fome atormenta. A ignorância anestesia. A fome protesta. A ignorância ilude. A fome cria aflições imediatas. A ignorância cria calamidades remotas. A fome é crise gritante. A ignorância é problema enquistado. Se eu deixasse o slide ali para vocês acompanharem comigo, a gente podia discutir cada uma dessas linhas. Mas perceberam?
O quanto que fome é algo externo, é algo urgente, é algo imediato que Emmanuel coloca. Então, muita gente, por exemplo, uma mãe cujo filho desencarnou, cuja filha desencarnou, ela tem fome de consolação, da certeza de que esse ser amado não morreu. E aí um fenômeno pode até num primeiro momento saciar. Mas, se ela é ignorante das realidades espirituais, assim que não tiver mais informações, assim que esse ser amado continuar o seu progresso e não puder estar ali todos os dias dando mensagem, ela volta ao estado de ignorância e pode até continuar se deprimindo. Então é muito interessante Emmanuel fazer esses opostos. Ali é um confronto mesmo. Olha só, a fome enfraquece o corpo, a ignorância torna a alma obscura. Faz a gente se tornar criaturas que estamos tateando no mundo, sem saber exatamente o que fazemos. E esse que é o problema. Sem saber exatamente o que fazemos, nós fazemos bobagem. E aí, a fome atormenta, a ignorância anestesia. Enquanto a fome faz a gente sair do lugar, faz a gente agir, a ignorância muitas vezes, é muito difícil, eu não sei como é que é, está além da minha compreensão. E a gente se acomoda na ignorância. A fome protesta, a ignorância ilude. E aí vem aquela história do ignorante que não se reconhece ignorante. Porque é exatamente isso. Alguém chega assim, olha, se você tirar o sapato para dar passe, você vai receber mais fluido. Olha a ignorância impregnando aí as mentes das criaturas que não refletiram. E tem muita gente que acha que dar passe descalço faz o passe ficar melhor. Não sabe de nada, uma penada. Então é importante a gente estar atento a isso. A fome cria aflições imediatas. A ignorância cria calamidades remotas. E essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Porque algumas vezes, como nós estamos vendo agora, né? A fome faz as criaturas fazerem saques, agirem de forma violenta, serem mais egoístas. É imediato. Mas a ignorância, ela vai lá fermentando por debaixo, até que uma hora eclode numa grande convulsão, ou então num movimento que leva as criaturas a perderem a liberdade, a agirem de forma violenta. Quantos e quantos movimentos, como os passados, que levaram o mundo a guerras, nasceram dessa ignorância das realidades humanas. E aí foi se criando a ideia de um mito, de uma raça superior a outra, de um credo superior ao outro, e aí lançamos então o mundo em calamidades mais para frente. Calamidades que vão acontecer lá no futuro, depois que ela já tivesse avolumado muito. E esse é o problema. A fome, ela grita por saciedade rápida, então ela não se avoluma. Até porque se ela se avolumar, o corpo morre. Mas a ignorância, ela pode ir se acumulando, gerando novos seguidores, gerando ideias falsas. As teorias conspiratórias estão aí, tem um monte de gente no século XXI que ainda acha que vacina não é legal. Nem se dá o trabalho de perceber o quanto a nossa expectativa de vida aumentou exatamente por causa das vacinas. Gente, quantas crianças hoje estão livres da paralisia infantil por causa da vacina? E se a gente olhar aí há 40, 50 anos atrás, nós ainda temos muitas criaturas, hoje adultos, vitimados por isso. Quantas criaturas tinham problemas sérios de sarampo e estão aí agora livres por causa das vacinas? Então, mais uma vez, espírita, fé raciocinada, observe. As ciências são instrumentos do progresso do espírito. Não nos neguemos a elas. E aí a fome cria crise gritante, enquanto que a ignorância é um problema enquistado, né? Um quisto é aquilo que está por debaixo da pele, que está escondido debaixo de um órgão, criando, se desenvolvendo. E é isso que a gente tem que ter muito cuidado, para não se permitir envolver na ignorância. E aí Emmanuel vai falar agora daquelas criaturas que vivenciam essas duas experiências, a da fome e a da ignorância. Olha que interessante. Em todos os lugares vemos o faminto e o ignorante, em atitudes diversas. O faminto trabalha afanosamente na conquista do pão. O ignorante é indiferente à posse da luz. O faminto reconhece a própria carência. O ignorante não se define. O faminto aparece. O ignorante oculta-se. O faminto anuncia a própria necessidade. O ignorante engana a si mesmo. Gente, mas não é. E a grande falha é isso. Por isso que Kardec insistiu tanto lá nesse item 32 do Livro dos Médiuns. Volta aqui com o Livro dos Médiuns para a gente poder lembrar que nós estamos falando de Kardec, sobre os textos de Kardec, e é Emmanuel que está falando sobre isso. Como que muitas vezes a ignorância faz as criaturas acharem que elas sabem mais do que elas sabem de verdade. Então, olha quantas situações interessantes. Por quê? Como a fome reclama imediatamente, rapidamente põe as criaturas para agirem, para saná-la. Mas a ignorância, nós tendemos
a enganar a nós mesmos. Nós tendemos a mentir para nós mesmos. Por que ele fala ali, ó, o ignorante é indiferente à posse da luz? Porque ele acha que sabe. Ele acha que já tem tudo. O ignorante não se define. Ele nem se coloca na sociedade como alguém que tem opinião, porque tem medo de expressar uma opinião, porque ele sabe que não sabe. No fundo sabe que não sabe, né? O ignorante não oculta-se, ele não tenta aparecer. Porque se ele se colocar em evidência, vão perceber que ele é ignorante, e aí por orgulho, porque normalmente os ignorantes somos orgulhosos, porque eu também me incluo nessa faixa aí dos ignorantes, tem um monte de coisa que eu não conheço, tem um monte de coisa que eu estou estudando até hoje, para ver se eu consigo compreender melhor, da doutrina também, hein, gente? Não é só das coisas da ciência aí no mundo em volta, não. Da doutrina também, nós temos que estudar continuamente. E aí olha só que a última frase ali, ó, o ignorante engana a si mesmo. E essa é a pior parte. Essa autoilusão. Bom, mas o que isso tem a ver com a estratégia que Kardec traz aqui no Livro dos Médiuns de convencimento, de apresentação da doutrina? Tudo. Fenômeno sacia a fome, a curiosidade. Estudo elimina a ignorância, aplaca essa carência interna de todos nós. E é exatamente nesse sentido que Emmanuel vai falar. Olha só, qualquer pessoa pode atender à fome. Raras criaturas, porém, conseguem socorrer a ignorância. É muito mais difícil, né? Porque o faminto quer deixar de ter fome. Mas o ignorante, às vezes, não reconhece que é ignorante. E aí Emmanuel prossegue. Para sanar a fome, basta estender o pão. Para extinguir a ignorância, é indispensável fazer luz. Opa, médiuns e trabalhadores espíritas. É aqui que a gente entra. É aqui que começa o desafio. Para eliminar a ignorância, para extinguir a ignorância, nós precisamos fazer luz. E aí, será que nós já temos? Será que nós estamos estudando o suficiente, refletindo o suficiente, buscando conhecer e vivenciar o suficiente a doutrina que nós queremos divulgar para os outros? Porque às vezes nós fazemos exatamente isso. Eu quero levar uma mensagem de paz, de amor que a doutrina espírita me deu. Mas o que nós temos feito dessa doutrina? Como nós temos apresentado luz ali para as criaturas? E é aí que vem o paralelo com Jesus. Lindo! Eu li, reli esse texto que eu vou apresentar para vocês aqui até perceber o que Emmanuel faz. Olha só que interessante. Nesse sentido, mentalizemos o provedor divino. Todos sabemos que o pão entregue pelos discípulos a Jesus, a fim de ser multiplicado em favor dos famintos, é aproximadamente o mesmo de hoje, que podemos amassar com facilidade. Mas a luz entregue pelo Senhor aos discípulos para ser multiplicada em favor dos ignorantes exige perseverança incansável no serviço do bem aos outros, com o espírito de amor puro e sacrifício integral. Então olha que coisa interessante, né? A parte que sacia a fome foi uma oferta dos discípulos para que Jesus multiplicasse o pão. O atendimento às coisas imediatas pode ser uma tarefa nossa, uma contribuição nossa para o Mestre. Mas a luz que o Mestre deu aos discípulos, o entendimento que os discípulos precisavam, exigia deles trabalho constante, renúncia, amor, sacrifício integral. Aquele sacrifício no sentido de nós buscarmos realmente entender o que é prioritário, o que é necessidade, distinguir necessidade supérflua e nos dedicarmos também ao bem dos outros. Então, como nós, para levarmos luz, para nós sanarmos a ignorância, nós precisamos tratar a nós mesmos primeiro. Cuidar de nós mesmos primeiro. E é isso que Emmanuel vai usar para terminar essa tarefa, para chamar a nossa atenção. Por favor, espíritas, não fiquem produzindo fenômenos achando que vocês vão convencer as pessoas. Médiuns, não fiquem produzindo fenômenos achando que vocês vão esclarecer as pessoas. Não, fenômenos podem saciar a fome de curiosidade, mas não vão esclarecer só por si. É necessário reflexão, é necessário estudo. Vamos com Emmanuel para encerrar esse vídeo. Valendo-nos, pois, da conceituação que a fome e a ignorância nos sugerem, concluímos que na doutrina espírita não nos bastam aqueles amigos que nos mostrem médiuns e fenômenos para dissipar-nos a inquietação da fome de ver. Mas, acima de tudo, precisamos dos companheiros valorosos, com atitude e exemplo, que nos arranquem ao comodismo da ignorância para ajudar-nos a discernir. E essa é a última parte que ele atribui a nós. Nós, trabalhadores espíritas, da tribuna, da mediunidade, do serviço assistencial, onde quer que nós estejamos,
Ali, ó, é importante, não basta apresentar fenômenos para saciar a fome de curiosidade. É necessário continuamente trabalhar companheiros que apresentem valores, né, atitude, exemplo, para que arranquem as criaturas pelo exemplo, o exemplo que arrasta e não um discurso apenas, que arrasta para que as criaturas queiram realmente se iluminar, para que despertemos nos outros essa vontade, esse desejo de se esclarecer e eliminar a ignorância. E aí sim, quando as criaturas que entram para a doutrina espírita conseguem eliminar de si a ignorância ou aplacar a ignorância, mesmo depois de terem aplacado a fome e a curiosidade de ver, elas começam finalmente a perceber que a doutrina está entrando nelas. E quanto menos ignorantes nós formos, mais facilmente a doutrina sairá de nós através dos nossos atos, dos nossos exemplos, daquilo que nós fazemos do dia a dia. Então, vivenciar a doutrina, compreender. Por isso esse título tão interessante que Emmanuel deu a esse capítulo de Fome e Ignorância. Não nos ocupemos tanto com a fome de ver, com a fome de curiosidade por fenômenos, mas tratemos de ser exemplos, de ser aqueles que absorveram a doutrina e a vivenciam. Eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. Foi muito interessante trabalhar esse capítulo porque me levou a buscar de novo o texto. Porque só o texto de Emmanuel ali, num primeiro momento, dá um susto na gente. Que fome e ignorância tem com mediunidade? E aí a gente pensa bem, no método de divulgação da doutrina espírita, tudo. A fome vai ser aquele símbolo das coisas externas, do imediatismo, e a ignorância, aquele obstáculo mais grave que precisa ser vencido, porque nós temos que ter a capacidade de discernir. É só com compreensão que a nossa fé vai ser verdadeira, vai ser forte, vai ser vigorosa e precisa ser raciocinada. Espírita que segue fake news, espírita que segue teoria de conspiração, não está raciocinando a sua fé. Então, obrigado por estar comigo nesse momento, por nos acompanhar até o fim desse vídeo. Te agradeço muito, te peço que divulgue, pegue o link, se você gostou, pegue o link, mande para os seus conhecidos, que assim a gente leva essa mensagem mais longe. E aí, para finalizar, se inscreva aí no canal, acione o sininho para receber as notificações se você está chegando agora. Se você já é um inscrito antigo, vai estar recebendo as notificações com certeza. Deixa um like se gostou, se não gostou pode criticar, pode deixar um dislike. E aí aproveita o espaço aí embaixo, ó, rola a barrinha embaixo e deixa um comentário para nós, para eu poder saber como é que vocês têm recebido esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo, tá?